que é um livro fantástico. É um livro, só para repetir o que foi falado no dia 2 de 2012, é um livro que revela uma pessoa. Não somente o livro, né? O livro, né? Na realidade são os livros. Todo o conteúdo da palavra de Deus fala a respeito de uma pessoa, Jesus Cristo. Revela uma pessoa, Jesus Cristo. Porque ele é o cara mesmo, ele é o merecedor. A gente fica com essas bobagens aí. É o centro do louvor, é o centro da adoração. E ele reivindica isso de uma forma tão humilde. Porque se você pensar bem, ele tem poder para fazer qualquer coisa, para curar qualquer coisa. O Moisés enfia a mão no bolso, tá leproso, enfia de novo, tá normal. É de um poder fantástico, conforme vai ser demonstrado na sua segunda vinda. Só dos pés dele tocarem no Monte das Oliveiras, racha no meio, isso é uma demonstração de poder, é uma reivindicação de poder. Eu até pedi para Lulu me lembrar como é que é mesmo aquela expressão que a Elaine usa, é a reintegração de posse, né? Porque esse livro de Apocalipse, ainda que o tema principal dele seja a pessoa de Jesus Cristo, conforme a gente falou lá no dia 2 de 2 de 2012, tipo assim, a Elaine falaria pro Isaac: Ô Isaac, apocalipsa a cortina aí para nós. Abre a cortina, né? Descortine a revelação de Jesus Cristo, né? É o nome do livro, o livro da revelação. É um livro que revela uma pessoa. Revela uma pessoa. Então, o capítulo 19, versos 11 a 21, que é uma das 77 passagens bíblicas que falam da segunda vinda de Cristo. Interessante, ontem eu estava contando. É, existem 77 passagens que falam da segunda vinda de Cristo, em toda a Bíblia. 25 no Velho Testamento e 52 no Novo Testamento. 25, 2 mais 5 dá 7 no Velho Testamento e 52 no Novo Testamento, 5 mais 2 dá 7. Deus tem uma fixação com esse número, né? Número 7, que é o número que fala da perfeição. Porque ele é perfeito. É uma pessoa fantástica, é uma pessoa que sabe o que está fazendo, é uma pessoa que a gente não precisa ficar com medo se está ficando no prejuízo ou não, porque ele julga e peleja com justiça, fala aqui no verso 11. É uma pessoa que sabe fazer as coisas na hora certa. A gente é bobão, a gente é atrapalhado, às vezes a gente se antecipa, às vezes a gente se atrasa. Porque eu fui dormir meditando nisso, né, depois de ficar estudando, a Lulu jogando Zuma, né, eu preparando o estudo, mas às vezes eu não aguentava, aí eu falava uma coisa que eu tinha acabado de ver. Porque enquanto eu estou lá preparando o estudo, eu estou aprendendo. Quando eu trago aqui, eu estou trazendo já, né, de segunda mão, vamos dizer assim, né, porque primeiro eu aprendi lá. É um aprender contínuo. Por mais que você pense que já conhece bem o assunto, você já vê esse assunto tantas vezes, mas sempre brota uma coerência, uma informação, uma conexão, que são coisas assim que você fica, né, salivando de, de êxtase com essa maravilha que é a palavra de Deus, porque fala de uma pessoa que, como que ele consegue amarrar as coisas, como que ele consegue trazer tantos eventos, tantos milênios, tantos bilhões de pessoas, administrar tantas vontades, tantos anjos, tantos opositores, tantos cooperadores, tantos embaixadores, no final fazem a coisa trançar certinho e fechar. É uma coisa. Ele é o único realmente digno de louvor, de adoração e de glória e de tudo isso que o livro fala. E o livro de Apocalipse, Apocalipse 19:10, para mim é o versículo que eu mais tento fazer brilhar em Apocalipse, né? Eu passo amarelo com laranja porque é um versículo fantástico. Apocalipse 19:10 no seu final. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Revelar a pessoa de Jesus Cristo.
contar a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o centro. É Deus que se fez homem. Em torno dele giram todas as coisas, quer queiramos, quer não. Quer querubins rebeldes concordem ou não concordem. Quer os anjos queiram, quer não. É indiscutível. E ele vem tramando, né, a história angélica e humana há muito tempo, milhares de anos, dando a oportunidade para que isso seja reconhecido de forma espontânea. Tá vendo? O Guilherme mesmo até falou aqui na reunião, né, do grupo de louvor. Porque é bacana quando é espontâneo. Às vezes eu recebo uma mensagenzinha pelo telefone, assim, espontânea, né? Da Raquel, do Guilherme, dos meninos, papai, eu te amo, né? É uma coisa legal. Agora você fala que me ama! Aí é diferente, né? Então, há milhares de anos, Deus vem conduzindo a história de uma forma soberana, de uma forma justa, de uma forma sábia, dando a oportunidade para que as criaturas caiam a ficha, percebam isso. E ele realmente sabe o que está fazendo e é digno. Mas vai chegar um momento em que ele vai ter que intervir. Por mais macrotumos longânimo, por mais misericordioso que ele seja, por mais que ele deixe o rebelde e desobediente Israel se espernear e fazer o que quiser, as nações se recalcitrarem, vai ter um momento em que ele vai ter que intervir na história humana. Todo olho verá, ele vai entrar na história humana e vai revelar a grandiosidade do seu poder, vai revelar os seus atributos, vai revelar a sua carne, ele vai rasgar a cortina mesmo. O véu vai abrir e todo olho o verá. Isso é o Apocalipse. Isso é o descortinamento. Isso é a manifestação visível para que todas as criaturas percebam quem ele é, o que ele é, como ele age. Nós vamos ver os nomes aqui no texto. Pode fazer. Quando Jesus se revelar completamente, uma coisa que eu sempre fico em dúvida é o seguinte: as pessoas do universo vão ter a noção integral de quem se trata e da amplitude. Deus vai abrir os olhos dele, o entendimento nesse sentido? Ou os que não creem em Deus vão continuar tapados e não vai fazer diferença, vai morrer sem dar nenhuma satisfação? Eles vão estar bem conscientes. Eu tenho essa frase aqui no que eu tenho preparado aqui. Sim. Não, nesse ponto da história humana, no final da tribulação, tudo vai estar tão explícito, tudo vai estar tão claro. Sim, sim. Não, aí nível de conhecimento é diferente. Vai ter uma clara percepção de quem é e do que se trata. Entendeu? Eu não conheço você tão bem quanto o Geraldo conhece. Eu não sei se você tem chulé. Pode ser que tenha. O único que sabe deve ser ele. Que é perder que você tira o sapatinho todo dia. Né? Entendeu? Aquele conhecimento, assim, igual você falou aí agora, que todo mundo vai ver quem ele é, o que ele fez e tudo. Nós vamos ter um conhecimento completo de toda a obra, do começo ao fim. Não, mas a gente vai saber. Vai ser um conhecimento que vai entender infinitamente Tá, mas nós vamos. Não vai ter nada oculto, por exemplo, do que veio acontecendo na história da humanidade, que eu estou falando assim, das manifestações de Deus e tudo. Essas pessoas vão ter esse conhecimento ou não? Só vão se cair a ficha que é Jesus Cristo e que eles rejeitaram e estão perdendo. vai ter o nível de conhecimento daqueles que estão glorificados na presença dele. Mas vai ser explícito para Israel, vai ser explícito. Ontem, por exemplo, eu gosto muito de um site chamado SlideShare.
Eu baixo 80 PPTs por dia lá. Aqueles slides. Baixo muito PDF. Ontem, por exemplo, eu estava baixando alguns. Eu gosto no computador. Quando o computador está muito cheio, eu queimo em DVD. Tem lá meus 300 DVD queimados. Então, eu gosto do assunto Illuminati, Clube Bilderberg. Existem. Ontem eu baixei uns muito interessantes que chama lá The Devil Man. É uma silhueta de um administrador, de uma pessoa, né, que tem domínio de administração com 666 em cima dele. E é claro, hoje em dia existe uma clara tendência, uma corrente muito forte de pessoas que são os verdadeiros controladores do planeta, que mexem com bilhões, com trilhões, e eles claramente estão clamando por alguém, não importa se seja declaradamente do mal, que salve a sua economia, cuide dos meus bilhões. Mas assim, explicitamente mesmo, muito explicitamente. Nós queremos que Satanás seja o nosso Senhor. Literalmente assim. Literalmente assim. Literalmente. Então, quando a humanidade entrar nessa dentro da tribulação, e eu venho falando isso já há alguns meses, ninguém vai estar enganado. Tem muita gente que esse fim de semana vai comemorar certos eventos, achando que está comemorando uma pessoa. Eu falei isso para o meu patrão hoje. Quer dizer que domingo agora, então, você vai degustar os testículos de Tamuz, né, na presença do demônio Semíramis. Eu falei, isso. Você está pensando que é Jesus Cristo, você está pensando que é Maria. As pessoas hoje em dia estão indo para o inferno achando que estão indo para o céu. Elas estão cultuando o demônio, crendo que estão cultuando a Deus. Mas é verdade, a fertilidade e tal, e se masturbava em cima do buraquinho que fazia no chão para poder depois colocar semente. Tudo isso era muito vinculado. Existem festas no Japão até hoje, assim. Pais, filhos, crianças carregam um grande falo pela rua. Isso está tudo na internet, você já deve ter visto. Essas coisas nunca foram muito separadas, não. A questão da adoração e a questão da fornicação. Tudo isso é uma deturpação. Mas sim, mas existe já quando as pessoas entrarem dentro da tribulação, as pessoas nitidamente vão saber: este é Satanás e eu quero a tatuagem dele na minha testa. Vai ser explícito, vai ser uma decisão. Não vai ser algo enganado. Eu achei que era Maria, mas não é agora que eu estou vendo. Não. Vai saber nitidamente: esse aí é o filho de Satanás. E eu quero adorá-lo, eu quero segui-lo, me prostro perante a sua imagem, e eu vou segui-lo até onde der. E vão quebrar a cara, evidentemente. É o assunto aqui de Apocalipse 19. Nós vamos ver isso nos 4 nomes, até dentro daquele que você me perguntou aqui, ó. Nós, se der tempo hoje. Este conquistador é Jesus Cristo. Seus nomes identificam-no claramente, né? Sua natureza, atributos e ações descrevem-no poderosamente. Nós vamos ver que cada nome e cada atributo de Jesus Cristo que está revelado aqui na passagem mostram explicitamente quem é esse que está chegando aí para Israel e para as nações. Ninguém vai ter dúvida. E esse que nós estamos então aqui é o furado, é o errado. Vamos à passagem, né? Apocalipse 19, de 11 a 21. Sendo que em Apocalipse 19, 10, nós encerramos nosso último parênteses. Acabou, viu? Acabou, Isaac. Não tem mais parêntese. Agora, do 19, 11 até o 22, 21, nós entramos num trecho que se chama consumação. Agora tudo vai fechar. A meinha de tricô está pronta. Agora é hora de dar o nozinho para não desfazer tudo que já foi feito. Entendeu? É a hora que as coisas se consumam. É o trecho da revelação final, onde mostram como é que tudo fecha. Então, Apocalipse 19, 11 a 21 diz o seguinte: vi o céu aberto,
E eis um cavalo branco. A gente já tinha visto um lá no capítulo 6, o do anticristo, do falso Cristo. E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui foi descrito o conquistador. Agora vem os conquistados, né? Então, vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes, os seis, os comandantes, os poderosos, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com as suas carnes. Então, nós estamos aqui no assunto propriamente dito do livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação, descortinamento, a manifestação de uma pessoa. E esse é o momento. Vi o céu aberto. Vi o céu aberto. A gente percebe que lá no verso 10 existe um verso, no finalzinho do verso, tem uma afirmativa que faz uma preparação para essa manifestação visível, universal, corporal, física, todo olho verá dessa pessoa. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Por quê? Porque Cristo não é o tema central e principal só dessa passagem, só desse livro. Ele é o tema principal, ele é o ponto central dessa passagem, conforme nós vamos ver, deste livro, desta escritura completa, de toda a profecia. Toda a profecia, ela desdobra, ela caminha em função desse evento aqui. Finalmente, desde o Éden, né, aquele nefasto dia daquela mordida, naquele provável figo, né, naquela fruta, que Deus, Dãozinho, cadê você? Né? Todo dia você fica aqui na porta do jardim me esperando. Hoje eu cheguei, cadê você? Onde é que você tá, sô? Né? Digamos, já que Deus é brasileiro, no mínimo ele é mineiro, né? Já que ele é brasileiro, vão escolher o melhor estado para ele nascer, né? Em Belzões. E Adão escondido no meio das folhas. Adão
onde estás? Né? Então, desde aquele dia que Deus perdeu essa comunhão, porque tudo que ele fez, o universo, as coisas, as folhas, as maravilhas, né? Tudo em função desse xodó dele. Esse que foi feito a imagem e semelhança. Ele que é tão xodó que ele se tornou um deles. Jesus Cristo. A manifestação física, visível, humana do Deus eterno, invisível, todo-poderoso, gigantesco, intangível, incomensurável. Né? Então, essa pessoa, esse homem, Jesus Cristo, ele é o centro de tudo. Ele é o reencontro de Deus com o homem. Em Jesus Cristo, Adão caído se reencontra. Nós temos essa chance pelo novo nascimento. Mas, a gente tem visto no livro de Apocalipse, a humanidade, ela se recusa a esse encontro. Ela é rebelde a essa revelação. A Bíblia, a palavra de Deus é achincalhada, a pessoa de Deus sempre é desacreditada, né? Por causa da condição que o homem se encontra. Mas Jesus Cristo, ele é o centro e o alvo central de toda a revelação. Tudo aquilo que vem desdobrando desde Gênesis, aflora, culmina, né? Tem uma erupção aqui. Esse é o momento em que Deus fala, ó, quer queira, quer não, agora vocês vão se encontrar comigo. Quem resiste, nós vamos ver aqui, vai ser... Como é que eu gostei dos verbos que eu encontrei aqui, né? Ele vem para pelejar, verso 11, ferir, verso 15, pisar, verso 15, lançar no fogo, verso 20, e matar, verso 21. Deus é amor, mas ele não é bobo, não. Porque todo mundo, Deus é amor. No final, até o capeta ele perdoa e leva para o céu. Não existe isso. Tem que haver uma decisão, uma escolha. Não, isso chama universalismo. Existe essa doutrina. Que no final Deus fala, eu vou levar todo mundo para o céu, estou com dó de todo mundo. Mas acho que Deus é possuído, controlado por esse sentimento. Ele é amor, mas ele tem outros atributos, ele tem outras qualidades. E se necessário for, ele peleja, ele fere, ele pisa, ele lança no lago de fogo e ele mata. Porque a humanidade, quer queira, quer não, vai ter que ter esse encontro com ele. Toda a revelação está em função desse dia aqui, ó, desse encontro. Conforme eu já havia antecipado, a segunda vinda de Cristo é o ponto máximo da história humana. Eu falei um pouco disso na semana passada. É a cúspide, é o clímax, é o ponto... Que outro evento se compara a isso? A final da Copa? Quantas Copas já tiveram? Quantos campeonatos, quantos títulos de Fórmula 1 rola? O Senna mesmo falava isso. Eu não sabia o que você quer dizer. Ser campeão de Fórmula 1 não tem graça, todo ano tem um. Bom, isso eu estou entendendo, inclusive vai com a pergunta da Elaine ali, né? Porque na hora que ele volta e ele pisa o monte racha no meio, trinca no meio, né? Ele rasga no meio. Isso faz com que aquelas pessoas que vão estar ali, é como você falou, elas vão perceber. Porque a presença de Jesus Cristo faz com que isso flua de todos os seres. Mas é interessante que eu estou escutando aqui, porque dá a impressão que ele ainda assim dá opção no final. Quando ele vem no cavalo branco para a destruição, ainda vem a opção de escolha. Eu vou ficar com Satanás, eu vou ficar com Cristo. Apesar que nesse ponto aqui da tribulação no final, quem já decidiu já. Então não tem... Por quê? Não, até agora ele vem é só para separar. É porque eu achei, como revelou a Adão, mesmo Adão tendo pecado e ficado na situação de esconder, Adão percebeu a presença, porque a presença de Jesus Cristo coloca a lume tudo que está oculto. Então, mas e com relação àquilo que você falou, então não encaixa com relação ao que o Elaine falou, de
de conhecimento, inclusive, porque o conhecimento é evidente que vai estar claro porque todos, e essa presença de Cristo põe esse conhecimento para fora, querendo ou não. É aquele momento em que se manifesta quem é dele e quem não é dele. Porque quando nós estávamos estudando Apocalipse 14 e 15, nós vimos em que nós já estamos no... Quando as 7 taças se derramam, e com isso se consuma a ira de Deus e traz a segunda vinda, a manifestação universal de Jesus Cristo, o que era para colher de uva já tinha sido colhido. O que era para colher de trigo já tinha colhido. Isso foi o assunto de Apocalipse 15. As vésperas do 16, as taças. Ou seja, a humanidade já está podre, não tem mais nada para colher. Deus já tinha esperado até o último segundo para ver se colhia mais alguma coisa, mas só sobrou a palha mesmo. É igual você procura amendoim, mas só tem casquinha. Eu acho que a pergunta do Marcelo é também porque você falou que como Jesus Cristo é o centro de tudo, você citou uma frase muito bonita que em Cristo Jesus, Adão caído se levanta. Né? Ele é a questão da reconciliação. Mas isto é lá da cruz até a igreja foi arrebatada e durante a tribulação aqueles que creem. Já no final, como diz os últimos 2 versículos, todos aqueles que receberam a marca, uma vez que receberam a marca, não há mais salvação para essa pessoa. No momento que recebeu a marca, ele está assinando aquele que recebeu a marca, que foi tatuado, no momento que ele é tatuado, recebeu a marca, ele já assinou a sua condenação eterna. Até lembrei de uma frase que eu li num comentário. Esse é o momento da inflexibilidade mesmo. É o momento duro. Pelo próprio linguajar do texto, você vê que é um momento de juízo. É o único momento. A linguagem aqui foi fogo, espada. É só coisa hard. É um momento em que agora quem decidiu já está decidido. Ele vem para fazer a separação. E aí eu até me lembrei, com o comentário passou, um comentário que eu li em alguma das que eu dei essa semana, nada é mais inflexível do que o juízo sobre aquele que rejeitou a graça. Ou seja, a graça foi oferecida full-timecamente até o beicinho de pulga aqui das 7 taças. Nesse momento em que as 7 taças se derramam, consumando, Apocalipse 15:1, a ira de Deus e trazendo a revelação de Jesus Cristo, que é a consumação dessas 7 taças, desse juízo, até esse momento em que as 7 taças vão se derramar, havia oportunidade. A partir do momento que as 7 taças começam a se derramar, a palavra, nós estudamos isso, ela é absolutamente sem mistura. Ela é purinha. É uma ira pura. Sim, chegou no limite, passou do limite, já nesse momento não tem oportunidade. Ou você está com a besta congregada para pelejar com. Inclusive até nesse aspecto ele é o centro das coisas, porque ou ele é seguido pelos seus, né? Olha lá, seguiam a ele os exércitos do céu, ou você está com a besta lá embaixo. Ó. E via a besta e os 6 da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele. Então ele é o centro. Seja do ponto de vista divino, celeste, seja do ponto de vista terrestre, ele é o divisor, é o centro. Ou você está seguindo a ele ou esperando por ele, clamando, né, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso vai ser fantástico, eu vi isso ontem. Salmo 118, conjugado com Lucas e Mateus, eu fiquei boquiaberto. Ou você está com a besta contra ele, ou você está seguindo-o, ou esperando-o. A igreja vem com ele. As nações rebeldes lutam contra ele, e Israel está clamando por ele. Mas ele é o centro. Ele não é o centro só da revelação, dessa passagem, desse livro, ele é o ponto alto da história humana, do universo, de tudo. Eu estava pensando enquanto você estava falando que eu penso, né, que naquele momento, aqueles que estão seguindo a besta para essa grande batalha, eu pensei ali agora que no momento que eles tomam a decisão de seguir Satanás,
Eu acho que aí é o clima maior do engano, né? E eu acho que elas ficaram completamente cegas em batalhar contra Jesus Cristo. Eles vão estar convictos que eles estão certos e aquele que está vindo para que aquele que está vindo para que está completamente errado, que eles têm de prevalecer a qualquer custo. Mas vão tentar prevalecer a qualquer custo, que o Satanás ele acha que ele vai prevalecer. O Satanás acha que ele vai ainda. Então não sabe, não. Eles estão enganados pelo Satanás. Eles acham que eles vão vencer Jesus. É uma coisa chamada presunção. Eles estão presos. É só para sair ali no lance. É porque eu falei que há de se pensar então que, como não há mais jeito, ora, já passou o período da salvação, eu tô aqui fora. Então, não, eu quero, mas e agora eu quero mudar. Então agora ele não quer, agora eu vou para cima dele. Então, mas sabendo que é Jesus Cristo. Seria alguma coisa? Então não seria isso. Não, seria isso. Isso aconteceu até na geração de Jesus Cristo. Eles sabiam que aquele era Deus em carne, mas vão matar ele, senão ele atrapalha o nosso esquema. Eles sabiam que ele era o Cristo. João fala isso. Esse é Deus em carne, mas se a gente topa isso, a gente pega um emprego, a gente vai parar de ter o status que nós temos, e etc, etc. É exatamente isso que os fariseus falaram, inclusive na voz do sumo sacerdote. Importa que um morra do que toda a nação perecer. Isso ia ser uma rebelião. Eu vou aclamar outro rei que não é César. Então, eu quero que os irmãos percebam nesse texto. É uma pergunta, sabe? Eu fico imaginando, e por isso eu queria ver o seu comentário sobre isso. Que tem a ver e não tem a ver. Já que nós falamos citamos os fariseus e o sumo sacerdote, no momento que Jesus morreu na cruz, houve terremotos e tudo, e o véu foi rasgado de alto a baixo. Aquele sacerdote, naquele momento, a atitude dele, o que eles imaginaram naquele momento? Tem alguma coisa que fala, algum livro? Eu acho que a ficha deles deve ter caído naquele momento e eles... Não, a ficha já tinha caído antes. Eles já, antes do véu rasgar, a ficha dele... A gente tem que fazer um estudo de Mateus. O livro de Mateus é fantástico. A ficha dele já tinha caído desde Mateus 12. 13 foi quando ele já entrou no aspecto misterioso. Ele passou a falar de uma forma parabólica. Não, é quando foi o primeiro passo da rejeição. A rejeição de Cristo, é assunto de Mateus, foi uma rejeição progressiva. O primeiro passo, está lá em Mateus 12, foi quando ele falou: você está fazendo isso pelo poder do principal dos demônios. Aí foi havendo rejeição, o véu rasgou, eles costuraram. A última rejeição, o último passo da rejeição, que isso é até preparatório porque eu vou falar daqui a pouco, que vai ser a reconciliação de Israel, foi ele falou: olha, eu só vou dar mais um sinal para vocês, o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias lá no ventre do grande peixe e voltou, eu também vou ficar 3 dias lá no ventre da terra e vou voltar. Eu vou ressuscitar. Se vocês não acreditarem nisso, vai plantar batata. Vai lamber sabão. Não tem mais chance. Ele foi para a morte, ficou 3 dias no ventre da terra, igual Jonas ficou. É o sinal da profeta, ficou no ventre do peixe. Voltou, ressuscitou. Os fariseus sabiam disso e eles subornaram os guardas. Fala que roubaram aí, ó, leva a grana aí. Não, meu governador vai porque e tem um livro todo sobre isso, do Josh McDowell, fantástico, um livro fantástico, As Evidências da Ressurreição de Cristo. É um livro que vai assim profundo nesse assunto. É um livro fantástico. Sim. É o mistério da iniquidade. Faz parte. Sim.
Por mais que seja patente, mas eu quero o errado. Ele é Deus, mas eu vou matar ele assim mesmo. Ele ressuscitou, mas eu suborno para falar que não ressuscitou. Agora eu cabo de ir pro inferno. Muitos. Inclusive durante a tribulação. Foi o nosso assunto aqui de um ano. Deus ficou manifestando que aquele é o errado e que o certo está para chegar. Ele mandou testemunha, mandou gente, dois caras que ficaram lá na Praça de Jerusalém gritando isso pro planeta. Eles mataram os caras. Sempre foi assim. A voz da... Ontem eu estava estudando sobre Amós. Amós chegou a um ponto que ele falou: sai da minha terra porque eu não estou aguentando ouvir você falar a verdade não. Eu quero é mentira. Tem essa passagem, nós chegamos a citar durante o nosso estudo, que eu até brinquei, me engana que eu gosto. O Jeremias ficava falando a palavra, eu falei, nós não queremos, você já pregou sobre, não queremos ouvir a verdade. Nós não queremos ouvir a voz de Deus. Fale palavras que nos agradem. Nós já estudamos sobre isso. Isso é o mistério da iniquidade. A pessoa sabe, mas não escolhe. Mas haverá alguma forma de se possuir, Satanás possuir no caso aí, porque vai ser tão... A impressão que dá é que o Satanás vai ter acesso até aos corpos físicos que estiverem ali, né? Quer dizer, ele vai... É como se ele fosse incorporar o exército que hoje é invisível nos corpos de quem vai ficar. Porque há a congregação dos reis, quer dizer, uma batalha. Sai espíritos e demônios da boca da Trindade Satânica e convoca os exércitos do planeta inteiro. Foi aqui Apocalipse 16, 19, se não me engano. 16, 14. Não, é uma opção voluntária, consciente e espontânea pelo mal. Eu estava até falando que hoje já existem pessoas dispostas a isso. Já existem pessoas dispostas a isso. Sim, é porque ele não crê na palavra de Deus. Ele crê que isso aqui em algum ponto pode ser contradito, pode ser neutralizado. E é a hora máxima das trevas. Vai ser o final da tribulação. Eu estou voltando, ainda estou pensando ainda naquele ponto. Eu acho que foi um consolo também, por exemplo, a Nicodemos, que era um fariseu, José, né, que era um chefe da sinagoga, e vários outros sacerdotes que creram. Acho que esses homens, eles devem ter, o coração deles deve ter tremido igual no retorno de Cristo, quando eles verão o retorno de Jesus Cristo, que fala em Isaías 66, que o coração deles vão falhar de tanta alegria de ver o retorno do Messias em Jerusalém, né? Então imagina esses sacerdotes da época de Jesus que creram. E mesmo depois, né, da ressurreição de Cristo, né, na pregação de Pedro, muitos sacerdotes creram ainda, né? Então... Não, isso é assunto lá de Atos, quando você estuda, né, lê aqueles dois primeiros discursos do Pedro. Num deles 3.000 pessoas nasceram de novo e no segundo 5.000 pessoas nasceram. Muitos deles eram dos principais. Muitos deles. Que viu essa história toda aí. Viu essa história toda. Eu diria fantastiquérrimo. Concatenando com o assunto, né? Com o assunto lá de Daniel, desde a saída da ordem até o Messias, o ungido, se é que vai dar tempo, domingo, né? O tempo ficou mais exíguo ainda. Até o ungido. Deus sempre está consciente do que está acontecendo. Aí me perguntaram, mas esse até o ungido é a manjedoura? É o Natal? É o batismo? É a morte de Cristo? Não. O dia número 173.880, o último dia da 69ª semana de Daniel, é exatamente aqui em Lucas. Os irmãos devem ser sabedores disso, porque esse é um assunto meio manjado, né?
o exato último momento do último dia da 69ª semana é aqui em Lucas. Observa que assim como os magos lá no Natal, né, o verdadeiro, tinham uma percepção, por causa daquilo que eu falei na escola dominical também, os corpos celestes, eles foram dados para que se perceba os momentos importantes de intervenção divina na história. Segundo os astrônomos e blá blá blá, aquilo lá foi uma conjunção de planetas tão bem conjuntada que gerou um brilho super excelente nos céus. Né? Foram sinais de corpos celestes que serviram para pessoas atentas, que estavam perceptivas daquilo que estava acontecendo, a ponto de sair lá da terra deles, sabe lá onde é que foi, para ir lá na Palestina procurar. Ou vocês estão sabendo aí do rei dos judeus? Porque nós, por todas as evidências celestes, nós sabemos claramente que ele está para nascer por aqui. Não sei aonde, não. Eu não sei cadê o boi, mas eu ouvi ele mugindo, né? E existiam pessoas que acompanhavam Jesus Cristo por um interesse ou por outro, para comer pão, para comer peixe multiplicado, para ser curado, ou para ouvir belas palavras, ou um bom discurso, ou porque se identificava com ele como Messias mesmo, desde o batismo de João. Uns tinham maior percepção das coisas, outros não tinham percepção nenhuma, outros sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas trabalhava na contramão, que era o caso desses aí que o pastor está citando. Mas para uma boa parte, porque domingo agora passado Jesus, né, entrou em Jerusalém, o do famoso Domingo de Ramos, que é o nosso assunto aqui agora. Está prestes a acontecer aqui em Lucas 19, a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, dando cumprimento àquelas profecias de Isaías e de Zacarias, montado na jumentinha. Olha só o que é que... Você quer fazer uma pergunta? Olha o que é que fala no 19:11, que ó, o último momento, o último minuto da última hora, do último dia, do último mês, do último ano da 69ª semana de Daniel, o último instante dos primeiros 483 anos profetizados por Daniel 9:25, tá para acontecer aqui no Lucas 19:38. Olha lá no 19:11 o que está acontecendo. Os discípulos, os que seguiam ele, os que estavam mais bem informados, ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Opa! Demorou, mas chegou a hora. Agora ele vai se apresentar como Ramachia ben Davi. Agora nós vamos ficar livres de Roma. Finalmente! Porque existiam passagens que falavam do sofrimento do Messias, o próprio Daniel, né, será morto. E existiam passagens que nós vamos falar, agora não nesse domingo, mas daqui a uns 2 meses, nós vamos falar sobre essa ambiguidade profética, né, sofrimentos e glórias. E existiam passagens também que falam da sua glória. O próprio Daniel viu ele se chegando para o ancião de dias, o reino lhe foi entregue, todos os povos o servirão, nós estudamos isso em Daniel 7, etc. Né? O próprio cumprimento de Daniel 9:24, ungir os santos dos santos, aquela coisa toda, faz parte da glória. Então, eles não estou querendo saber dessa parte do sofrimento, eu quero a parte da glória. Eu quero a parte do reinado, eu quero a parte da coroa, eu quero a parte dele mandando, eu quero a parte dele colocando Israel lá em cima de Roma e de todo mundo. Não, que você citou 3 coisas, só para os irmãos que não sabem. CCC, 3C, Salmos 22, 23, 24. Salmo 22 fala do sofrimento, da crucificação. Salmos 23 o cajado, e Salmos 23 o cajado, e 24 a coroação. Exatamente. CCC, crucificação, cajado e coroação. Aí você vai seguindo o texto
E a partir do verso 28, ele providencia o cumprimento das profecias de Isaías e Zacarias. Fala, vai lá, busca uma jumentinha, está amarrado em tal lugar. Fala, mas se o dono perguntar, o que vocês estão fazendo com a minha jumentinha? Está roubando minha jumentinha? Eu falo que o mestre que mandou que ele vai liberar a jumentinha lá. Aí liberou, ele montou na jumentinha e entrou em Jerusalém. O rei de Israel se apresentando a Israel. Se apresentando a Israel. É o último momento, é a última oportunidade que eles têm para receber Jesus Cristo. Desde o seu nascimento que ele vem sendo rejeitado. E essa rejeição vai culminar com a cruz. E o suborno da não propagação da ressurreição. Verso 37. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, é interessante, né? Ele foi embora no Monte das Oliveiras, na sua primeira vinda é no Monte das Oliveiras que ele ia se apresentar, e na segunda vinda é no Monte das Oliveiras que ele vai se apresentar também, Zacarias. Toda a multidão dos discípulos passou jubilosa, né? É bonita essa palavra, né? O Marcelo gosta de umas palavras diferentes. Jubilosa, né? Cheia de alegria, de júbilo, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, do Yahweh, do Javé, do Deus Todo-Poderosão lá. Paz no céu e glória nas maiores alturas. O povão reconheceu. A maioria do povão está fazendo uma coisa que é chamada na profecia de saudação messiânica. Nós vamos lá no texto de Salmo 118. Eles estão saudando Jesus Cristo como Messias. Estão reconhecendo publicamente: esse é aquele que tinha que vir. Ele é o Messias. Até eles falavam durante o ministério de Jesus: puxa, se esse aí não é o Messias, será que vai vir outro que faz mais coisa do que esse faz? Lembra dessa passagem? Mas a Dilma mesmo não assinou ela não, como é que chama? Não sancionou, né? Às vezes o povão aí fala: nós não queremos tal coisa, aí faz lá uma reunião, coleta 1 milhão de assinaturas. Tem um nome para esse treco. O povão tá lá, todo mundo assinando, abaixo assinado. Jesus para Messias já, né? Mas a Dilma não sancionou. O Ramachia, não, Jesus veio, quem não veio é o Messias. Na versão original lá no grego, sei lá onde, esse R aí não é menorzinho. A impressão que dá é o seguinte, porque até assisti um filme ontem interessante aí do Geraldo, O Manto Sagrado, que eu achei interessante por vários... não é isso? Então é interessante porque o pessoal de fato foi colocando palmas e mantos e aquela música bonita, palmas e palmas, né? Mas a impressão que está dando aqui, pelo menos a que eu estou entendendo, é que o povo realmente achou que ele era assim, mas não como Deus, e sim como um homem que ia governar, igual Davi, igual outros. Então quer dizer, eles se reconheceram um rei, mas esse rei aqui eu estou pensando que é o R minúsculo. Não é no sentido que está aqui, que você está explicando aí, que é o rei, o Messias. Tudo bem, falar Messias, tem que saber se era costume deles falar assim com relação a alguém que tivesse, vamos dizer assim, poderes de ressuscitar, de curar os... Estou fazendo também uma alusão um pouco ao filme. É evidente que o filme não tem nada a ver, mas ajuda a florear. Não, independente do R ser maiúsculo ou minúsculo, a questão não é o tamanho da letra. A questão aqui é o que está sendo citado. Nós vamos lá. É o Salmo 118. O Salmo 118 contém a saudação que foi determinado por Deus para que Israel utilize no dia do encontro com o seu prometido, o Messias. Nós vamos lá. Só acabar aqui o Lucas, nós vamos lá. Ora, alguns... Segura sua perguntinha aí. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende teus discípulos. Eles estão falando besteira.
Eles estão falando que você é o Messias? Isso é um absurdo. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma. Tinha que ser espontâneo. Essa palavra está bombando. Tinha que ser espontâneo, de modo próprio, né? Ainda hoje. O grifo no ainda hoje e no agora, mais aí para frente. Espera. Ainda hoje, nesse último momento da oportunidade de reconhecimento, nos estertores, nos últimos grãozinhos de areia caindo da ampulheta daniélica, entendeu? O finalzinho da 69ª, a última oportunidade de reconhecimento messiânico. Ah, se conheceras por... Olha que consciência que Jesus tinha das coisas. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia em que momento ele estava. Entendeu? E ele sabia, eu estou aqui no último momento daquela oportunidade que Daniel profetizou. Lá naquela Bíblia que lá no século XXI eles vão chamar de Daniel 9:25. Sim, sempre. Deus sempre tem esperança. Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto agora está oculto aos teus olhos. Aí ele fala da parte ruim, né? Quando você vai no Salmo 118, sim. O que mais me chamou a atenção aqui nesse texto não, é porque o 39 ali, os fariseus pediam para repreender, mas chamavam ele de mestre, né? Mas não assim. Não, eu sei. Sabia que ele era uma pessoa conhecedora do que estava. Não, mas eu tô falando aqui na minha. Tá, deixa eu. Não, eu tô percebendo aqui que eles não estavam só chamando ele de rabino, entendeu? Até o mestre aqui, eu sei que traduções são variadas, mas está até com letra maiúscula. Eles estavam realmente dando a ele um reconhecimento de tudo. Tinham acompanhado os milagres, tudo que estava acontecendo. E poderia ser até uma turminha que estava vendo aquilo acontecer e muito tendencioso a crer em tudo, mas não era liderança, não ia adiantar nada, né? Eles não eram a Dilma, mas que estavam acompanhando. Também, eles eram também, como é que fala aquela palavra que você quer elogiar alguém, mas na verdade você não... Não é bajulador, não. Você quer elogiar alguém, mas na verdade você está querendo fazer o... hipócritas, pode ser hipócrita também. Irônicos. Irônico. Mestre, sabemos que o Senhor vem de Deus, porque senão não teria outro. Ninguém faria tais milagres se não se viesse de Deus. Né? Então, usando de ironia, no fundo... Tem uma passagem dos evangelhos que fala exatamente isso. Mas essa passagem merece ser lida nos paralelos sinópticos, né? Que tá até aí, quando você vai lá em Lucas, lá em cima tem lá, também tem Mateus 21, em Marcos 11, em João 12. Lá tem um complemento disso aí. A coisa foi mais severa mesmo. Houve uma rejeição intensa da parte da liderança. Quando você vai no Salmo 118, a alegria dos justos pelo Salvador. É o título não inspirado que foi colocado em negrito pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? De uma forma didática para nos dar uma certa orientação. É porque nós não somos judeus. Esse que é o problema. Por isso que o nosso entendimento é um pouco parcial. Bendita seja a Merola, né? É um pouco parcial porque a gente não tem o costume. A familiaridade com as escrituras veterotestamentárias do Velho Testamento. A gente não tem a ótica dessa tradição, dessa cultura, dessa expectativa que o judeu tem.
Tem passagens aqui que são muito... Para nós, a gente chega a fazer umas perguntas, né, um pouco fora do contexto, porque a gente não tem a percepção das coisas. Não humilhando, irmão, só usando de exemplo. Mas não é por causa do R minúsculo maior, não é essa a questão. A questão é que dentro da ótica judaica, já existia toda uma preparação para esse encontro, para esse momento. Tem aqueles que a gente chama de cânticos dos degraus, que a gente nem sabe porquê. Tem esse cântico do CCC aí. Né? Tem passagens que são conjuntas, né? Que elas formam um agrupamento. Certos salmos que eram cantados em certas festividades. Né? A gente já não tem essa familiaridade que eles têm. A gente sabe que tem certos cânticos que estão ligados a eventos esportivos. O da Galocura, o da Marca Azul, mas a nossa ótica é outra, a gente é bem bobão. A ótica deles é uma ótica de expectativa de reconciliação de todas as coisas. Principalmente essa geração de Jesus Cristo, que vivia no tempo da plenitude, né? Mas vindo da plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. A humanidade nunca esteve tão preparada, Israel nunca estava tão maduro para receber o Messias como esse momento da visitação, em que Jesus se manifestou. Sim, estabelecido Daniel, que provavelmente os doutores sabiam. Eles sabiam. Sim. Sim. Saber eles sabiam. Agir em conformidade com é outra história. Então. Sim, não. Aquele, ele provou por A mais B que ele era o Roberto Carlos. O cara. Sim. Sim. Dando cumprimento a Malaquias. Ele cumpriu trilhões de profecias. Descaradamente. Então, o judeu, ele foi ensinado, dentre muitas outras coisas que ele foi ensinado, no dia em que você se encontrar com o seu Messias, você vai recebê-lo com o cântico que está no Salmo 118. 118. E quando Jesus entrou em Jerusalém, os seus discípulos, que sabiam que ele era o Messias, e na expectativa, né, devia estar numa euforia, no pleno domingo de Ramos, mal sabiam que daí 4 dias ele ia morrer crucificado. Opa, é agora imediatamente, vamos começar a cantar o hino do milênio. Né? É o hino do Messias, é o cântico do Messias chegando. É o cântico do Messias chegando. E Deus, ele administra tantas coisas que ele sabia, ele inseriu esse cântico num contexto do Salmo aqui, mesmo que aquela oferta que estava sendo feita lá na primeira vinda, quando ele fala, se tu conheces, fosse uma oferta que os teólogos chamam de bona fide, é uma oferta feita de boa fé, para valer mesmo. Se receber, eu enfio o reino aqui. Como é que ia resolver a questão do pecado e do sacrifício? Nem sabe como ele ia fazer isso. Se veio para os que eram seus e os seus o receberam. E agora, como é que faz? E a questão do pecado aí? Ele ia ter que se virar aí. Então, quando você olha o contexto do Salmo 118, eu não vou ler todo, mas vou pensar aqui 3 versículos. No 10, por exemplo, olha a circunstância em que os judeus vão falar essa frase. Essa saudação messiânica que foi utilizada pelos discípulos lá na entrada triunfal de Jesus no domingo de Ramos, na primeira vinda, e que vai ser repetida lá no final da tribulação, às portas da segunda vinda. Verso 10. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Quem vai estar cercado no finalzinho da tribulação? O que Israel vai estar clamando? Verso 25. Ó Senhor, ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos a prosperidade. Cheio de exclamação para todo lado. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Baruch atado ali.
É a hora mais negra. Sim, mas olha que interessante. 2 dias depois, já na terça-feira sem Ramos, 2 dias depois desse evento da entrada triunfal, Jesus, né, que aqui em Mateus 23 a rejeição já está completa. Eles já estão prestes a crucificar o Messias. Ele faz um lamento. Mateus 23, 37. Isso aqui aconteceu na terça-feira sem Ramos. 2 dias depois dessa entrada triunfal, quando os discípulos cantaram Bendito que vem em nome do Senhor. E 2 dias antes dele ser crucificado lá na Páscoa. Porque o Cordeiro Pascal era apresentado no dia 10 de Nissan, que foi o dia de Domingo de Ramos, e era sacrificado no dia 14 de Nissan, que foi na quinta para sexta-feira. Porque a tardezinha da quinta já é a noite de ser, aí tem todo um blá blá blá. A merola que eu digo. Olha lá, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém. É um lamento, né? Que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Exclamação. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos? Não é lá na roça, não é assim, ô parceiro? Quando a galinha fica assim, ó. Os pintinhos vêm tudo. Essa mamãe tá chamando. Aí ela dá aquela cachada. A brasão é bonitinho, ela tem o galinhofobia, mas eu acho mais barato. Eu fui criado com... tem até um nome para isso, estegalospelossfobia. Ela tem essa barato. Quantas vezes quis eu... Tinha que tentar, né? Reunir os teus filhos. Naquela curvinha dos bichos ela não vai. A Lulu anda o mercado sem entrar inteirinho, mas aquela parte dos bichos ela não vai. É muito bico, muita pena, muito fedor. Nada, ela fica como vai ter pesadelo. Não, galo cantando, a gente tem raiva de galo cantando, porque no fundo do nosso vizinho lá tem galinheiro. E essa porcaria canta, 4 horas da manhã já tá cantando. É o canto da traição, né? Pedro que o diga. Tem uma conotação negativa no escritor. O galo é 13. É um símbolo maçônico. É o símbolo do diabo, sabia? O 13. O Papa foi eleito no dia 13/3 de 2013. É os Illuminati, as conspirações, essas coisas aí que eu tava falando. E procura no Google aí. Procura no Google. 13 é o número do Beelzebub, literalmente. É só você procurar. É o número maçônico. Os americanos têm maior história que esse nome. É maçom. É o número máximo da maçonaria. É o número máximo da maçonaria. Mas vamos ao texto. O que com a galinha não faz, né? Vamos ao texto. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. A partir do ano 70, aqui vai ficar abandonado. Olha só que interessantíssimo. Declaro-vos, pois, que desde agora, ou agora lá do Lucas, lá, ó, já não me vereis, até que, quando tiver até que na Bíblia, você pode passar no microfone. Até que venhais a dizer o quê? Bendito que vem no... Finalzinho da tribulação. A besta e seus exércitos reunidos sitiando Jerusalém. Já que eu não consigo vencer Deus, eu destruo o povo de Deus, eu quero ver em cima de quem que vai cumprir as promessas dele. Como diz aqui em Daniel 11. Como diz aqui em Daniel 11. 11:44. Ele vai sair com grande furor para destruir e exterminar
a muitos. Finalzinho da tribulação. Ele é tão o centro das coisas que os exércitos do céu o seguem. Ele é tão o centro das coisas que a besta e os seus seis lutam contra ele. Quase deu o quê? E você acredita que eu olho o relógio, mas não vejo as horas? Dessa vez eu vou olhar. 15. Eu olho, mas eu nem olho. Eu não... Dá vontade. Nós temos que fazer a noite do Eutico. Hein? Nós temos que fazer um dia até 2020. Nós temos que fazer a noite do Eutico. Conhece a noite do Eutico? Né? Até que o Eutico caia. A gente fica, faz caldo de mandioca, tem que ser uma noite de inverno. Caldo de mandioca, caldo de feijão, bastante cheiro verde, assim, 20 molhos de cheiro verde picado. E fica a noite inteira, e a gente fazendo rap, e eu falando até espumar a boca. Colchonete no chão, quem quiser dormir, dorme, aí você acorda e volta aí. Começa em Gênesis, quando você acordar eu já estou lá em Lamentações, você dorme de novo, eu já estou lá em Mateus, você dorme de novo, eu já estou chegando em Apocalipse. Não, nós não entramos no primeiro versículo. Por enquanto nós estamos no o céu aberto, nós estamos saindo do o espírito da profecia e entrando no céu aberto, calma. Eu queria tanto ter falado dos nomes, os nomes não estão tão fantásticos. Mas nós estamos aqui, entre o versículo 10 e o 11. Quase entrando no 11, o céu aberto. Mas é assim. E eu já posso avisar, pastor, que quando terminar o estudo de Apocalipse, nós vamos dar prosseguimento aqui mesmo na casa com o de Milênio. Porque daqui a pouco nós vamos ver Milênio. Milênio, Aquília. Não, é Milênio. Mateus eu proponho. Não, aí faz a votação. Você lembra na escola, lá como é que era lá na antiga Comu? Na antiga Comu? Os irmãos cada um faz uma sugestão. Os mais votados, os 2 ou 3 mais sugeridos, depois iam para a votação geral. E Apocalipse bombou. Na época bombou. Sim. Aquília, de onde vem quilo, né? Os 1000 anos, como é traduzido aqui, vai ser citado aqui em Apocalipse 20. Mas a pretensão, eu penso que o pastor está concordando, é que após esse Apocalipse nós vamos estudar especificamente o milênio. Porque aí a gente nem se detém muito aqui no Apocalipse 20, já para levantar a bola na grande área. Fantastiquérrimo. Sim. Falou que é escatologia, estou gostando e estou disponível. Então, inclusive para Israel, que está aqui no seu momento de maior angústia, no final da tribulação, totalmente cercado pela besta e os seus exércitos. Porque nós até vimos isso lá no esmagar dos freios dos cavalos, 600, não sei quantos estágios, 1.600 estágios. A questão que o grande encontro de exércitos na Palestina são por questões sociogeográfico, político-econômicas. Mas eles são surpreendidos pela manifestação de Jesus Cristo no céu. Essa passagem de Apocalipse 19 concatena, né, coaduna perfeitamente, maravilhosamente com a passagem fantástica reserérrima, que eu amo muitíssimo também, de Mateus 24. Que nós vamos ver a questão das aves aqui, né? Onde diz que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Eu estou procurando onde é que eu tenho anotado isso. Isso é uma figura de linguagem, uma jorolostopeia lá. Muita gente fala assim, eu já vi comentários falando assim, a gente não sabe qual que é esse sinal que vai aparecer no céu, mas vai aparecer um sinal na vinda de Jesus. O sinal do Filho do Homem é o próprio Filho do Homem.
é a presença do Filho do Homem. É o Filho do Homem, Jesus Cristo, vivo ali, corporalmente, fisicamente, universalmente, vindo. O sinal do Filho do Homem é a presença do próprio Filho do Homem. Isso eu aprendi num livro chamado A Segunda Bênção, de um ex-padre que foi morto por uma certa igreja grandona aí, que reelegeu o seu líder recentemente, Aníbal Pereira Reis, um livro chamado A Segunda Bênção, aonde ele mostra fantasticamente, paulatinamente, ele pega a revelação das Escrituras desde Gênesis e vai lá em Coríntios, no Novo Testamento, e mostra a questão do batismo com o Espírito Santo. Porque tem irmãos, por exemplo, que pegam essa passagem aqui de Atos 2:38, que fala assim, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como que se o Espírito Santo tivesse algo a dar em separado, fora a iluminação das Escrituras, no seu aprendizado, a dar fora da experiência do novo nascimento, que é a chamada de segunda bênção, é o batismo com o Espírito Santo. Aquilo que divide os crentes entre crentes de primeira classe e segunda classe, os melhores e os não tão bons, né? Os mais qualificados e os menos qualificados, os mais premiados e os menos premiados. Mas o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. Quando ele está falando aqui, ó, é até os 3.000 batizados no discurso que a gente citou hoje. Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, que é o Espírito Santo prometido lá em João 16. Aquilo que ele vai dar porque ele prometeu. Então, essa figura de linguagem tem um nome. É como eu não tenho mais esse livro, o Carlos Augusto tem, aí eu posso pedir emprestado, se é que ele vai emprestar, que ele tem mostra um dos livros dele. Falando nisso, cadê a Cida? A Cida e a Márcia foram embora. Agora que eu tô notando. Eu vou falando, tá? Elas não estão aqui não, gente. Foram arrebatadas. Nós sobramos. Tem o nome dessa figura de linguagem. Mas, quando o Filho do Homem se manifesta visivelmente para toda a humanidade ver, ele vai estar sendo seguido pelos exércitos do céu, a igreja. Vai estar sendo combatido pelas nações que seguem a besta e vai estar sendo clamado. Era ele mesmo. Vou falar igual o pessoal falou há 2000 anos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí ele vem. Não foi o que ele falou aqui em Mateus 23:39? Desde agora não me vereis, até que venhais a dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E isso vai ser algo que não vai ter dúvida, por causa dos seus nomes e por causa dos seus atributos, que nós vamos ver aqui. Era para ter visto hoje, mas a Elaine não deixou. Ó, atrasei só 4 minutos. Opa, tem mais 8. Amém? Podemos orar?